Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar uma edição da Folha de São Paulo, 11 de setembro de 2020, onde na página A15 há uma nova etapa no conflito entre a China e a Índia, que, segundo os analistas internacionais, pode gerar uma guerra entre os dois gigantes, e quem estaria por trás desta guerra, estimulando a Índia, seria os Estados Unidos da América. A edição da Folha desta sexta-feira é a de número 33.399. A reportagem é do Igor Giello e ele anuncia: China dá recado à Índia com treino militar de alta altitude. Países têm piora no conflito que vivem em fronteira disputada no Himalaia. Então veja que está ficando preocupante a situação na fronteira sino-indiana. A reportagem está adiantada por uma foto que mostra um piloto da Força Aérea Indiana num caça de ponta se preparando para um exercício. A legenda diz: piloto da Força Aérea Indiana deixa a cabine de comando de um caça de emprego múltiplo Rafale após a cerimônia de estreia do modelo francês no país, na base aérea de Ambala, que fica na região norte da Índia. Ao que tudo leva a crer, os dois países estão mobilizando armas e tropas para a fronteira Himalaia. O governo da China enviou um recado nada sutil à Índia nesta quinta-feira, 10 de setembro, ao divulgar que está treinando militares para operações em terrenos de alta altitude. Na reportagem anterior, nós vimos a dificuldade que é mobilizar tropas e armas, helicópteros e até caças na atmosfera instável e gelada que existe no Himalaia. No entanto, a China avisou diretamente à Índia: eu estou me preparando. Em caso de eventuais trocas de tiros, como aconteceu esta semana, é claro que parece que a ação chinesa será bem mais contundente. O anúncio foi feito em reportagem da TV estatal chinesa CCTV. Ocorre em meio ao aumento da tensão entre os países no conflito que travam desde o fim dos anos 1940 sobre fronteira na região do Himalaia, mais conhecido pelo nome indiano de Ladakh. Lembrando que é uma fronteira bastante extensa, de mais de 3.500 quilômetros, e de difícil vigiar e controle. O terreno em disputa tem exatamente as características citadas pela TV estatal CCTV da China. Altitudes acima de 4.000 metros, o que torna operações militares difíceis pela inacessibilidade e pela falta de condicionamento de soldados. No entanto, na região oeste da China, o que não falta são cordilheiras com altitudes neste nível ou muito além, logo o treinamento é completamente possível. Segundo a TV, uma brigada de operações especiais do Comando do Tibete e uma brigada de aviação participaram dos primeiros treinos com salto de paraquedas em terrenos dessa altitude recentemente, mas sem divulgar a data. Foram 300 militares envolvidos numa primeira fase que será expandida a mais de 1.000 soldados. Além disso, canais oficiais das Forças Armadas mostraram a presença de um avião de transporte Y-20 e de pelo menos 3 bombardeiros H-6 em uma base na região do Tibete,
que tem condições semelhantes às da fronteira disputada. Nesta mesma quinta, a Índia apresentou a entrada em operação de seus primeiros 5 de 36 caças franceses avançados Rafale, que vão operar na base de Ambala, relativamente próxima da região contestada pelos vizinhos. Isso quer dizer que os nossos amigos indianos também estão mostrando os seus músculos para os da etnia Han, ou seja, os chineses. As manobras chinesas se somam a outras feitas pelos dois países desde maio, quando começou a atual rodada de provocações na fronteira. Lembrando que em maio houve trocas de pedradas e pauladas, mas agora em setembro, semana passada, houve troca de tiros. Então a situação está ficando um pouco mais grave. O ponto mais alto foi em junho, quando pelo menos 20 indianos e um número não revelado de chineses morreram quando houve um embate fronteiriço. À base de paus e pedras para não violar o cessar-fogo vigente na região desde 1996. Como a fronteira é feita por um corredor, ambos os países se acusam de terem violado a área, por isso então um confronto. Um vídeo começou a circular com soldados dos dois lados se atacando nas redes sociais indianas e chinesas, mas não é possível dizer de quando ele é. As últimas mortes por armas de fogo haviam sido em 1975 e uma guerra vencida por Pequim chegou a ser travada em 1962 na área. Quer dizer, é uma fronteira tensa, mas é curioso que justamente neste ano da reeleição norte-americana ou da eleição do presidente Joe Biden, é que nós temos essa situação. Como dissemos anteriormente, os Estados Unidos criou um tratado extraoficial chamado Quadrilátero de Defesa contra a Rota da Seda, em que Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia estão fazendo de tudo para deter o avanço chinês. Os jornalistas internacionais chamam esse quadrado de países de Quad. Na segunda-feira, 7 de setembro, após movimentações descritas pelos dois lados como provocativas em torno do lago Pangong, houve mais uma situação grave. Chineses e indianos se acusaram de atirar, violando o cessar-fogo e de mover tropas sem respeitar a fronteira presumida da chamada linha de controle. Então, gente, é um conjunto de provocações em que os dois países parecem estar querendo, de fato, algo mais sério. O entrechoque veio 3 dias depois de os chanceleres dos dois países se encontrarem em Moscou, parceiro de ambos. Então, há 3 dias, eles estiveram reunidos em Moscou, tanto o chanceler chinês quanto o chanceler indiano, mediado pela chancelaria russa. Como o texto diz, ambos os países, China e Índia, são parceiros da Rússia. No entanto, o tratado só ficou no papel, porque na prática estão se digladiando. Pequim vê Nova Delhi, que é a capital da Índia, próxima do governo de Donald Trump, como parte da campanha americana da Guerra Fria 2.0, que visa desestabilizar a China. Já os indianos temem a aliança militar entre a China e o Paquistão, seu maior rival regional, e que o ano passado chegaram a se estranhar. Lembrando que o programa nuclear paquistanês, a partir de 1979, foi doado pelos chineses exatamente para mostrar à Índia o poder que a China tinha enquanto potência militar e nuclear, e para que os indianos ficassem no seu lugar,
visto que desde 1974 eles têm um programa nuclear militar, porém a China, para manter o equilíbrio no sul do seu território, resolveu armar, inclusive com bombas atômicas, o rival indiano, que é o Paquistão. Há temor e muito grande de que o Paquistão se levante e torne a fronteira instável. Desta forma, a Índia teria duas áreas de batalha, o que ela não está preparada, a não ser que os Estados Unidos, que está fazendo manobras militares nas proximidades, apoie a Índia. Neste caso, a Rússia imediatamente responderia ao apoio chinês. E isso significaria um confronto muito preocupante. Bem, as peças estão se movimentando no xadrez geopolítico e precisamos, apesar da tensão, infelizmente, dar a notícia. A situação realmente está ficando preocupante. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima e tudo de bom.